Olá, senhoras e senhores, Gabriel Greenberg na área para mais um vídeo aqui do Fala Mestre com meu grande amigo Cláudio Kix, empresário, empreendedor e hoje investidor. E aí, Gabi, pessoal, beleza? Muito... Opa, foi mal. Pessoal, lembrando que a gente sempre tá aqui no Macau, né, conversando aqui. Hoje o Cláudio está lá nos Estados Unidos, eu tô aqui no Brasil. Então, às vezes acontece, né? Mas, Claudião, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Aí, vencendo todas as adversidades, né? Gabi, então hoje o tema são várias perguntas, né, principalmente para os iniciantes aí na parte de empreender, de ser empresário, e tem muitas questões aí que são básicas hoje para o pessoal que está um pouco mais de tempo no mercado, no campo de batalha, mas para quem está iniciando, parece que é uma coisa assim que é muito novo, né? Então a gente vai começar por algumas questões dessa galera que está iniciando. Eu queria que você falasse um pouco sobre o horário, se é importante o cara ter horário para abrir e fechar, de funcionamento, que fique claro para os seus clientes. Então vamos começar por isso, que tem várias perguntas aí que a gente precisa ir sanando essas dúvidas, até direcionando aí para o pessoal não fazer erros graves e depois acabar engavetando sonhos aí de ser empresário, né? Sobre o horário. Show de bola. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, né, Claudião, sobre... ter um horário específico para a abertura do negócio é importante? Essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, a gente pega, né, o pequeno negócio, a gente pega as pessoas que estão começando ou às vezes que não entenderam uma sistemática ainda de administração do seu negócio local, e isso acontece muito, né, ter essa dúvida ou não ter uma constância na hora de abrir e fechar os seus estabelecimentos. Isso vai gerar alguns fatores muito interessantes para os resultados dessa pessoa. Vamos supor assim, você está construindo uma casa, tá? Você está construindo uma casa e nessa casa um dia você coloca para fazer lá um pilar, no outro dia você faz parte da fundação do outro lado da casa, outro momento você está construindo uma parede, e aí como é que vai ficar a tua casa? Uma bagunça. Pois é. A construção e o entendimento da sua clientela é a mesma coisa. Então assim, quando você abre o teu estabelecimento, por exemplo, das 8 horas da manhã e vai até as 5 da tarde, as pessoas elas sabem que naquele período de tempo você vai estar lá para vender o teu produto ou vai estar para atender e prestar o seu serviço. Então, por exemplo, se você vai numa loja de roupa, por exemplo, dentro de um shopping, você se programa para que naquele dia do final de semana, você sabe que o shopping vai ficar aberto das 10 da manhã às 10 da noite, 8 da noite, dependendo de onde vocês estão ouvindo. Entende? E agora, já pensou se você vai no shopping 3 horas da tarde e a loja que você quer comprar não está aberta? Qual que é a possibilidade de você, de novo, perder tempo, de ir até o shopping, de ir olhar lá, você sabe que é um estabelecimento que vai estar aberto, chega lá, a lojinha não está funcionando. Como é que você vai se sentir? Mal, né? Perdi meu tempo aqui, fui na loja e vou para concorrência. Exato. E é isso que acontece no pequeno negócio, no médio negócio, no negócio local das cidades. O seu consumidor, ele quer ter essa segurança de que ele vai sair da casa dele, vai investir o tempo dele no seu negócio e que você vai estar lá para cumprir com a solução do problema dele. Então, o que eu vejo muito acontecendo, né? Quando eu faço as consultorias, eu pergunto esse tipo de coisa, porque assim, por exemplo, uma barbearia. As pessoas que vão lá cortar o cabelo, né, os homens que vão na barbearia cortar o cabelo, fazer suas barbas, eles trabalham. Geralmente eles têm o horário dele fixo de trabalho. Então ele tem aqui pequenos momentos do dia onde ele tem um horário livre e ele quer ir lá ter essa prestação de serviço. E aí chega lá no momento e não está aberto a barbearia. Como é que vai ficar todo um planejamento do seu cliente? Aí ele vai, nesse momento que ele se separou para cortar o cabelo, fazer sua barba, ele não vai ficar naquela barbearia que ele sempre corta ou sempre vai. Ele vai pro concorrente porque ele precisa resolver um problema. Então, se você tem um estabelecimento e não resolve o problema do seu cliente no momento que ele tá precisando da solução, com certeza você vai perder esse cliente. Isso atrapalha muitas vendas. E aí a gente coloca loja de roupa, a gente coloca mecânicas, a gente coloca pequenos negócios que vendem, né,
diversos produtos ali para uso de recorrência. É muito importante manter essa constância, porque dessa forma você consegue solucionar os problemas dos seus clientes quando eles têm o problema, entende? E sem contar que existe toda parte de uma educação da sua clientela, né? Porque quando você tem essa abertura, você, por exemplo, tem a abertura de manhã para o almoço, volta após o almoço e fecha no final do dia, o seu cliente já vai entender que ele tem essas janelas de horário para chegar lá e resolver os problemas que ele tem. Então isso é muito interessante perceber, principalmente na área da alimentação, onde existem horários específicos de pico, onde as pessoas elas vão consumir os seus produtos, né, as suas refeições e o que você vendia lá. Manter essa questão de constância no horário, sabe? Eu já vi um pessoal novo aí, principalmente acho que até barbearia, ou até restaurante eu já vi isso também. Olha que coisa maluca. O cara fala assim, bom, como não tem uma consistência de horários, ele só vai quando recebe uma mensagem lá, opa, eu vou fazer, vou cortar meu cabelo, daí ele vai lá abrir a barbearia dele, ou vai abrir a academia dele, ou vai... Entendeu? Tipo assim, ele acha que é por demanda. Então, quando a pessoa manda uma mensagem, ou de alguma forma que ele tem certeza que a pessoa vai lá, daí que ele vai abrir. Então, ele acha e olha que interessante. É por aí a coisa. Não é. Bem isso aí, Cláudio. E olha que interessante esse exemplo que você deu. Só desse comportamento, né, do cara abrir sob demanda, ou me ligar, eu vou lá buscar, ou vou lá abrir, já me mostra que o cara tem um grande problema na parte comercial dele, né? O pilar comercial da empresa dele tá muito errado, porque se ele abre por demanda ou só quando alguém manda uma mensagem para fazer isso, ele não tá prospectando cliente direito. Se ele não tá prospectando cliente direito, ele não tá conseguindo vender direito, e aí ele vai ter no final lá das contas um prejuízo gigantesco, né? Porque se ele não tá trazendo pessoas pro negócio dele, por que ele vai abrir? Aí faz sentido a questão dele, né? Custa mais barato deixar fechado do que eu ir lá. Então, veja como esse ponto, né, de uma consequência, a gente consegue buscar uma causa mais específica ainda. Não vou abrir só por demanda. Não, o problema não é que ele tá abrindo ou fechando em horário diferente, é porque o comercial dele não tá ruim para mandar as pessoas para lá. Então, melhora o comercial, que vai ter gente toda hora chegando lá, ele vai ter que ser obrigado, né, digamos assim, a abrir lá às 6 horas da manhã, por exemplo, sua academia, e fechar às 10 horas da noite. Então é bastante interessante esse ponto aí, cara. Inclusive, ele perde a oportunidade de estar aberto aquele horário, achando que não tem demanda, fala, então não vou abrir porque o aluno não vai, por exemplo. Mas e o cara que tá passando ali 6 horas da manhã na frente da academia dele? Falou, opa, uma academia aberta aqui, a próxima vez eu vou lá. A propaganda em si, né? Então, aí a gente volta no ponto da casa ali, que você tá educando o seu cliente nos horários que você tem em funcionamento, né? Perfeito, é isso mesmo. Bom, e falando nessa parte de horários, né, que isso é uma coisa muito básica, mas às vezes o iniciante aí erra feio nisso daí, tem a parte também quando o cara já abre, tem até uma certa clientela, mas ele tem um péssimo hábito de consumir seu próprio estoque, né? Então ele acha que, claro, o estoque é ele que pagou, na verdade é a empresa, né? Que são caixas diferentes. E o cara vai lá e começa a consumir, achando que vai marcar depois e tal, e acaba esquecendo, né? Então eu queria que você comentasse essa parte também, se esse é um procedimento normal ou se ele deveria gerenciar um pouco melhor esse hábito aí. Pois é, cara, veja, isso acontece muito em negócios familiares, né? Então, onde, né, vai ali o sobrinho, o neto, ou tem um conhecido, um parente mais próximo e vai consumindo o seu estoque. Quando você me fala, Gabriel, o gestor da empresa, ele consome o estoque, eu já sei que ele vai ter um problema ele tá com um problema no fluxo de caixa dele. Por que eu sei que ele tem um problema no fluxo de caixa dele? Porque e o controle de estoque também, tá? São 2 pontos ali. Claro que existem as exceções, né, dos empresários que eles têm controle e eles sabem o que tá acontecendo, então eles conseguem repor esse consumo. Muito das empresas, elas não têm esse controle de fluxo de caixa para colocar as entradas e saídas do negócio. E muito menos controlam. Eles sabem que tá acabando ali no olho, eu vou pedir mais. Não tem um controle mais fino do que está acontecendo. Quando ele não tem esses 2 pontos fundamentados de olhar as entradas e saídas de dinheiro do negócio, ele não controla o estoque dele, ele não percebe que o produto dele que está na prateleira é dinheiro
é dinheiro parado, é capital imobilizado da empresa. E aí ele começa a consumir o produto e aí ele não percebe que o prejuízo que ele vai ter é de duas formas. Primeiro, o custo de aquisição do produto, né? O preço que ele paga para o fornecedor dele. E a segunda parte da perda dele é a lucratividade que ele ia ter. Então ele deixou de lucrar e ainda gastou, né, com o fornecedor o custo do produto. Então fica uma coisa bastante perigosa num longo prazo isso para as empresas. Com certeza. Eu diria até um terceiro ponto aí que ele daria um mau exemplo para sua equipe de trabalho, né, operacional. Mostrando que não tem controle gerencial do estoque e aí a galera começa a consumir também igualmente, né? Com certeza, igualmente, porque vai ter o reflexo da cultura que o dono está instaurando no negócio, né? Então, se o próprio dono faz esse tipo de ação, o funcionário ele vai começar a pensar, bom, não dá nada, tem bastante, eu posso consumir um só, não tem problema, isso, aquilo. Só que se você coloca num longo prazo isso daí, as tuas perdas ficam astronômicas, né? Imagine. Faz uma continha aí rapidinho, né? Vamos imaginar lá que eu perca 10 por dia no consumo de estoque. Seria R$300 por mês. 300 vezes 12 são R$3.600 no ano. Pois é. Então, R$3.600 no ano de prejuízo que poderia ser evitado de uma forma muito simples e barata, né? Simplesmente não consumindo. Exatamente. E aí, você acha importante a organização do estoque? Do tipo assim, não adianta apenas você empilhar as coisas, mas você colocar de uma forma que você tenha uma facilidade de visualizar o estoque melhor? Com certeza. Cláudio, quando a gente fala sobre estoque, eu já me acende alguns alertas muito importantes no negócio que estão relacionados com os produtos, mas que as pessoas elas acabam não percebendo, que é a parte de compras. Se ela não controla o estoque direito, se ela não tem uma organização direita do estoque, ela vai acabar comprando coisa que não precisa no momento que não deve ser comprado, né? Sem contar que dentro do estoque existem perdas por vencimento, existem perdas por estragar o material mal acondicionado, né? Existem formas certas de acondicionar, né? De guardar os produtos ali, e as pessoas elas acabam tendo esse ponto falho. Então você chega em algumas lojas e começa a ver aquele estoque gigantesco e tudo mais, e aí a pessoa tá comprando mais daquilo que ela já tem, deixando de vender o produto, acaba estragando se for alguma coisa perecível, né? E aí gera uma perda desnecessária para o negócio, pelo simples fato, né, de não existir uma organização básica do estoque. Sem contar que isso atrapalha muito na questão de limpeza, na questão da empresa propriamente dita ali, né, com seus funcionários, abre precedente ali para assumir as coisas da empresa. Então são pontos que vão acontecendo no negócio que acabam dificultando, né, o crescimento da empresa, né? No caso do estoque, e aí eu quero falar também do caixa, eu consigo atrelar um indicador de estoque com o meu faturamento, tipo, o que eu via lá, tipo assim, não faz sentido eu ter vendido, sei lá, tantos quilos de carne, daí eu tenho o controle gerencial disso, né, e falar, peraí, mas no estoque não tá batendo, tipo, eu vendi tanto e eu tinha que ter de estoque tanto, né, tipo, um comparativo entre faturamento e o consumo do seu produto. Eu consigo fazer um indicador disso? Consegue. Aí a resposta é um pouquinho complexa, tá? Mas resumidamente, assim, sendo bem básico, assim, você tem que ver quanto daquela tua aquisição, né, daquele teu estoque vai conseguir produzir do teu produto, né? Se o teu estoque não está vencendo com a tua projeção de produção, você está com algum problema ali no gerenciamento do teu estoque. Ou se você está produzindo o que você precisa e está sobrando muito, você já começa a ver que as tuas compras já não estão muito alinhadas com o que você precisa. Entendeu? Então tem para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Né? Se você está produzindo X e está faltando muita matéria-prima, você tem que ver se está tendo desperdício na área de produção, se está havendo perdas no estoque, se você está assumindo material na tua empresa. Tem vários outros pontos que você precisa alinhar,
né, para consertar esse indicador. Então tem sim como você mensurar a parte de produção. Eu falo de produção porque sem o estoque você não consegue produzir, que daí a venda é depois, né? Quando tá com o material pronto. Mas você consegue sim mensurar. Então é pegar o estoque, quanto aquele estoque vai conseguir fazer com que você produza X unidades, né? Se você não bateu as X unidades, você tá com algum problema ali, entende? Então tem como sim mensurar o estoque com o que está acontecendo na empresa. O consumo do teu estoque, tipo, tá baixando, mas o faturamento não tá entrando. Então, um grande sinal que alguém tá vendendo e não colocando dinheiro no caixa. Ou você tá cobrando errado, né? Isso acontece bastante, que as pessoas não sabem fazer a precificação certa do produto. Então, você tá com o estoque certo, você tá vendendo, porém a tua lucratividade esperada não está acontecendo, ou o teu faturamento não está conseguindo pagar os custos. Aí às vezes é só um problema de precificação do produto. Você está cobrando um ticket que está competitivo, está, enfim, dentro das expectativas do mercado, porém você não está vendendo daí o suficiente. Então existe assim, a precificação errada e a pessoa não está vendendo aquele mínimo que precisa para pagar as contas ou estar de acordo com o teu estoque, entende? Então são dois lados que a pessoa ela precisa olhar no seu negócio e cuidar, né? Isso me parece mais normal do que a gente pensa, né? O cara vende um produto, ele na verdade não faz muito custo, né? Ele fala assim, bom, o cara tá vendendo por 10, eu vou vender por 8, 9, sei lá, chamar atenção de repente. E o cara já tá vendendo por 10 abaixo do custo, né? E o cara já entra no prejuízo ali. Pois é, e a conta que falta muito, Cláudio, até as empresas podem tomar essa atitude de querer baixar o preço de mercado ali e tudo mais, mas ela tem que ter a ciência de que, por exemplo, R$10 um produto dela, ela teria que vender 50, por exemplo, durante o mês. Se ela baixa ali para a metade do preço disso, ela vai ter que vender o dobro para conseguir equalizar as contas. Então o que a pessoa faz? Ela baixa o preço e não vende o que precisa vender, dela tem um prejuízo. Então tem que cuidar com esse ponto, que ela até pode usar uma estratégia, né, com promoção e tudo mais, mas ela tem que saber que ela vai ter que vender a mais, né, para ela consumir certo ali a margem, né, que ela tem para poder ter a sua lucratividade. Então são situações que ela tem que prestar atenção ali. Até como você falou, seria uma estratégia, né? Se eu já entendo que eu vou trabalhar com margem negativa, mas com o objetivo de trazer mais clientes, perfeito. Agora, o duro é você aumentar teu faturamento e tua lucratividade ficar negativa, né? Pois é, aí acaba com o negócio, né? E aí, eu queria também aqueles iniciantes, né? Que acham que o caixa da sua empresa é o... Como é que você fala lá? Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Né? Cara, isso aí a gente vê muito, né? O cara vai lá e tira 50, 20. Queria que você comentasse em relação a isso aí também. Claudião, acho que a gente pode encerrar com chave de ouro com essa resposta, porque é o seguinte, o caixa da empresa, ele passa a ser o caixa eletrônico dos gestores em muitos negócios, né? Em muitos negócios que não existe um controle básico ali do fluxo de caixa, das entradas, das saídas, dos custos que ele vai ter, custos fixos, variáveis. O gestor, ele vê que está entrando ali já nos primeiros dias do mês 10, 20 mil que ele tem na empresa, certo? Só que ele não tem 10, 15, 20 mil reais, porque ele tem 8 de folha de pagamento, ele tem que pagar 5 mil reais de produtos fornecedores, então ali já teve que despender dos 15, 20 mil reais ali, 13 mil. Então ele só tem 2 mil líquido no caixa. E aí o maior erro que as pessoas cometem é esse, de achar que tem 15, 20 mil reais na empresa e achar que pode sair gastando aquilo tudo. Elas esquecem que existem custos a serem pagos, enfim. E isso atrapalha muito a empresa. No médio prazo, não é nem no longo, é já no médio. Se ele não tem um giro bom, né, de entradas e saídas do negócio dele, ele vai quebrar. Vai quebrar inevitavelmente, porque ele não está honrando com os custos do negócio e ele não vai ter o giro, né, o capital de giro que precisa da empresa para ele conseguir se manter de pé. Então, se você está olhando esse vídeo e faz esse tipo de coisa, cuidado, é muito provavelmente que você vai quebrar. Ou seja, você vai entrar na estatística das empresas que fecham antes de 2 anos aí. Exatamente. Legal, bacana. E aí, será que tem mais um tempinho ainda para algumas perguntas mais ou não? Eu acho que é isso aí, Claudião. Então, beleza, pessoal. Eu acho que para frente a gente vai fazer essa série de perguntas que os iniciantes têm, né? E depois a gente pode falar mais a parte de abertura, a parte de pontos, enfim. Isso aí tudo fica para frente
nos próximos vídeos com esse formato agora de perguntas e resoluções, principalmente para você que é iniciante, né? Gabi, os comentários finais, aonde que o pessoal pode encontrar um pouco mais de material, até inclusive no YouTube, no Telegram. É isso aí, pessoal. Espero que as dicas de hoje, né, essas perguntas e respostas de hoje possam ter esclarecido algumas coisas no seu negócio. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Se teve alguma dúvida também que você gostaria que a gente respondesse nos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Não deixe de nos seguir lá no Telegram. A gente posta dicas, insights, sacadas diariamente sobre algumas coisas que a gente vai vendo ao longo da nossa jornada. E se você quiser também ter uma proximidade maior com a gente, nos siga no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, certo? Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau. Abraço. Tchau, tchau.